abençoamos essa manhã, abençoamos cada vida aqui, Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Você pode dar um abraço numas 3 ou 4 pessoas que estão ao teu lado aí. Manda uma palavra de bênção, né? Profetiza. Amém. Você pode se assentar. Amém. Vamos nos assentar, queridos, por favor. Eu creio que uma das riquezas do nosso MFI, da nossa comunhão, é que nós cremos numa bênção geracional. Nós não cremos que é apenas para uma geração de pais, mas é para a geração dos filhos e dos filhos dos filhos. Quem crê que a nossa comunhão vai se estender às gerações, queridos? Amém? Eu estava falando com o pastor Tomás agora. No começo da vida deles, lá atrás, e eu estou falando de muitos anos atrás, o pastor Tomás e meu pai todos os dias ajoelhavam, oravam uma vez por semana e ficavam 5 horas orando para que o Senhor abençoasse, levantasse pastores. E eu estava contando lá no MFI Canadá, hoje, né? Filho do pastor Samuel, eu sou presidente do MFI Brasil. Filho do pastor Tomás é presidente do MFI Global. Fruto de pais que oram para os seus filhos e geram algo no espírito, porque nós cremos que o MFI tem uma bênção geracional. E ontem nós tivemos o pastor Jazz, que está na equipe apostólica desde a abertura do MFI nos Estados Unidos. E hoje nós vamos ter a sua filha ministrando, porque nós cremos na bênção geracional. E pensa numa mulher abençoada, queridos. Sim, é uma mulher do fogo, gente. Prepara o seu coração, né? É uma americana diferenciada. Falei que o coração dela é brasileiro. Ela é pastora executiva lá na igreja, né, do pastor Jazz, e na Living Hope, em Hillsborough, nos Estados Unidos, no Oregon. E pensa numa pastora de excelência. Tudo que ela faz é muito excelente. E é uma pregadora de primeira, né? Ela tem sido muito usada lá nos Estados Unidos, tem sido muito convidada para pregar em outras igrejas. E olha, ela pregou na nossa conferência o ano passado de mulheres. Pensa num fogo, né? Que as pessoas que estavam lá tomando um lanchinho correram para ver, né, o que estava acontecendo lá na igreja, porque estava um fogo. E eu creio que ela vai ser muito usada. Prepara o seu coração. E olha, nós estamos muito felizes mesmo de estar recebendo a Jerusha. Pensa numa mulher generosa, numa mulher de Deus mesmo. E nós estamos muito felizes dela estar ministrando aqui nessa manhã. Uma mulher, mulheres! Oh! Amém. Ontem alguém perguntou assim para mim: olha, por que vocês, só os homens que falam, né? Por que as mulheres não falam? Falei, olha, a gente às vezes tem convidado, nós já convidamos várias mulheres nos outros anos, mas não foi possível, né? Mulheres, né, de Deus mesmo, mas não tinham agenda, né? Mas esse ano deu certo, amém? Então nós temos uma mulher aqui entre nós, mulheres. Vamos receber então a pastora Jerusha. Eu não sei onde é que ela está. Amém. Com alegria, amém. E eu creio que você vai ser muito abençoado nessa manhã. Bom dia. That's all I got. Bom dia, é tudo que eu sei falar. I wish I spoke Portuguese. Eu queria poder falar português. I keep getting yelled at by people who think I'm Brazilian. Eu sempre sou chamada e gritada pelas pessoas que acham que eu sou brasileira. And they're like, why aren't you answering me? E as pessoas ficam, por que você não está me respondendo? And I'm like, I'm sorry, stupid Americano. E aí eu falo, desculpa, americana estúpida. It is an absolute honor to be in this space. É uma grande honra estar aqui nesse lugar. My life has been deeply shaped by MFI. A minha vida tem sido muito modelada pelo MFI.
And my life has been deeply shaped by Brazil. E a minha vida também tem sido modelada pelo Brasil. A large portion of our staff is Brazilian. Uma grande parte do nosso time é brasileiro. We have several, like about 40, right, Pastor Marcus? We have about 40 Brazilians in our church. Nós temos cerca de 40 brasileiros na nossa igreja. And honestly, they're the best part of our lives. E honestamente, eles são a melhor parte da nossa vida. They've taught me that meat is beef, not chicken. Eles me ensinaram que carne vermelha é bife, não frango. That cheesy bread is the only way to go. O pão de queijo é maravilhoso. And church happens at the table. E a igreja acontece na mesa. But more than food, Mais do que comida. when Pastor Samuel and Pastora Denise came into our lives in our church, Quando o pastor Samuel e a pastora Denise vieram à nossa igreja, na nossa vida, I was struck by what God is doing in Brazil. eu fiquei paralisada por aquilo que Deus tem feito no Brasil. God is moving on the earth. Deus está se movendo na terra. And I believe one of the places that his hand is upon is Brazil. E eu creio que um dos lugares cuja mão dele And está é what God sobre o has in Brasil. your churches, what God has in your staff, what God has in your E aquilo que ministry, Deus tem na sua igreja, no seu time, no seu ministério, it's not to stay here, but it's to go to the nations. não é para ficar aqui, mas é para ir para as nações. You are the country of barbecue. Vocês são o país do You churrasco. invented barbecue. Vocês inventaram o churrasco. You invented the evening sacrifice. You took it from the book of Leviticus. Vocês inventaram o sacrifício da noite. Você pega All isso do joking livro de aside, Levíticos. There is a fire anointing on this place. Deixando a piada de lado, tem And uma I'm unção praying nesse even lugar. this week at MFI E eu oro para que nessa semana no MFI, that the fire of God would burn in such a way que o fogo de Deus vai queimar de tal that it would maneira go to the nations. que irá para as nações. And I want to say this. E eu quero dizer isso. This is not to be a two-generation MFI movement. Esse não é um movimento de duas But we're gerações de asking that MFI. something would even begin to happen now. Mas nós estamos orando para que algo aconteça agora That this mesmo. room would be filled with the sons and the daughters Que, of the house que and the este salão pastors and the seja churches. cheio de filhos e filhas, dos And the pastores, fire mas of da God igreja. would burn in them. Que o fogo de Deus queime no coração dos filhos. I believe even in my country, God is moving amongst the next generation. E eu creio que até mesmo no meu país Deus está se movendo sobre as And próximas last night, gerações. as I was listening to Pastor Danny, E ontem à noite eu estava ouvindo o pastor Daniel. I was struck that there is a message God is putting in the young people of this house, E in eu this fiquei country. paralisada porque Deus tem colocado uma mensagem no coração dos And jovens they're dessa going to nação. come to our country. E eles irão ao nosso país. And there's going to be a call to return to Jesus. E vai haver um chamado para retornar a Jesus. So this is what I believe. Então isso é o que eu creio. The Bible tells us that Jesus was unable to do miracles in his hometown because there was no honor. A Bíblia diz que Jesus foi incapaz de realizar milagres na sua própria casa pela falta de honra. I believe in this hour God is restoring honor. Eu creio que agora mesmo o Senhor está restaurando a honra. What we're looking for happens when the hearts of the fathers O que a gente está olhando pelo coração dos pais, turn to the sons and daughters, retornem ao coração dos filhos. and the hearts of the sons and daughters E o coração dos filhos e filhas turn to the fathers and the mothers. se voltem ao coração dos pais e mães. You have amazing leaders of MFI. Vocês têm líderes incríveis aqui no You have MFI. world-class leaders of MFI. Vocês têm líderes mundiais aqui no The MFI. whole board is incredible. Todo o time aqui do presbitério é incrível. But today I want to invite us to do something because I believe God wants to open something up this week. Mas eu quero te convidar a fazer algo nessa manhã, porque eu creio que Deus está He abrindo wants algo to aqui open nessa up the semana. miraculous for your churches. Ele quer abrir os milagres para a sua He wants igreja. to open up the vision and the provision we've been talking about. Ele quer abrir a visão e a provisão pelas quais nós estamos falando. But more than anything, he wants to call out pastors and leaders who say, I am not the Christ. Muito mais, ele quer chamar líderes e pastores que têm dito: eu não sou o Cristo. Jesus is. Jesus é. And so I would like to invite you to stand to your feet. Eu queria te convidar a se colocar em pé.
And I would like to invite you to put your hands together in a moment E eu quero que você junte suas mãos por um momento. and lift up a shout and a cheer E eu queria que nós levantássemos um clamor e um choro for those who have gone before you, por aqueles que foram adiante de for você, those who have led this movement, por aqueles que lideraram esse movimento. and for today, for Pastor Samuel and Pastor Denise. E nessa manhã, pelo pastor Samuel e a pastora And as we Denise. give them honor, E enquanto nós honramos a vida deles, what we're saying is, Jesus, open up everything in Brazil you want to open up. nós vamos aplaudi-los e dizer, enquanto nós fazemos Open isso, up nós in our estamos churches. dizendo, Jesus, abra os céus da nossa igreja, abra-se. We cannot receive honor if we are unwilling to give honor. Nós não podemos receber honra se nós somos incapazes de dar a And honra. so, as the sons and daughters of this movement, E conforme filhos e filhas desse movimento, we're going to honor the servants of the Lord. nós vamos honrar os servos do So Senhor. will you join with me in honoring Pastor Então, Samuel se and junte Pastor a mim e Denise? vamos honrar nessa manhã pastores Samuel e Denise. So now let's honor Jesus. E agora nós vamos honrar a Jesus. You're worthy of the praise. Você You're é worthy of the digno de glory. todo You're louvor, the king. de You're toda the ruler. glória. You're Tu és o all. You're in rei. all things. You're through Tu all és things. tudo, It's by através you de that we tudo. exist. É It's por by ti you that our que nós churches exist. So we give existimos. you all the praise, Nós the te damos glory, todo and the louvor, honor. toda glória e toda In the name of honra. Jesus. Em nome de Jesus. Amen. You may be Amém. seated. Amém. Você pode se sentar. I just want to say it's amazing to be here with my parents. Eu quero dizer que é incrível estar aqui com os meus pais. You heard from my father yesterday. He's brilliant. He's amazing. Você ouviu meu pai ontem, ele é incrível, ele é brilhante. And to be their daughter and on staff with them is the greatest privilege of my life. E ser filha dele, trabalhar junto com ele é o grande privilégio da minha I'm vida. also here with my oldest son, Hudson. Eu também estou aqui com o meu filho mais velho, Hudson. And because I love him, I won't make him stand up. E porque eu amo ele, eu não vou fazê-lo ficar em pé. I do want to invite you to buy this book. Why? Because my dad wrote it? No. Eu quero realmente te convidar a comprar esse livro. Por quê? Porque meu pai o escreveu? Não. Churches all over the U.S. have used this book as a church. Porque igrejas em todos os Estados Unidos têm usado esse livro And na igreja. it's changed the atmosphere of the church. E tem transformado a atmosfera das igrejas. Everyone starts spending time with Jesus every day. Todo mundo que começa a gastar tempo com Jesus todos os dias. It's incredible. If you do this book, I promise your whole church will do this book. It's that good. E eu prometo a você, se você ler esse livro e praticá-lo, toda a sua igreja vai também. So buy this book, okay? Então compre esse livro. I don't get any money from this. This was not me plugging it for that reason. Eu não estou ganhando nenhum dinheiro para fazer isso. It all goes to Pastor Luciano. Vai tudo para o pastor Luciano. I'm just kidding. I'm just kidding. So I was thinking this morning about what I want to talk about. Eu estava pensando nessa manhã sobre aquilo que eu gostaria de compartilhar. And I was thinking about the graciousness of you all to listen to me through a translator. E eu estava pensando a graciosa que Deus me deu como tradutora. Although I have the best translator. A propósito, eu tenho a melhor Isn't she tradutora. amazing? Ela não é incrível? Thank you. Yeah, she's amazing. She's amazing. And I was reminded of Paul's words to the Corinthians. E eu fui lembrada da palavra de Paulo aos Coríntios. He said, I decided to know nothing among you except Christ crucified. E ele diz, eu decidi não conhecer nada além de Cristo crucificado. He said, my speech and my preaching were not in the wisdom of my words, A minha palavra e a minha pregação não foi pela sabedoria das minhas palavras, but with a demonstration of the Spirit's power. mas como demonstração do poder do Espírito. I'm very confident in my speaking and my preaching. Eu estou muito confiante da minha pregação I hoje. feel very comfortable in a pulpit. Eu me sinto muito confortável no púlpito. But
it's different when you're speaking through a translator. Mas é difícil quando você está falando através de um tradutor. I'm not in control of anything that's about to happen. Eu não estou controlando nada daquilo que vai acontecer. We have to perfectly understand each other. Nós precisamos nos entender perfeitamente. We're human. There's no way that can happen. E nós somos humanos, não existe a possibilidade disso And acontecer. then it's going to go from me to her to you. E aí vai de mim para ela, para vocês. Nothing about this is impressive or persuasive. Nada disso é impressionante ou persuasivo. I don't get to use my normal techniques, my normal strategies. Eu não consigo usar as minhas técnicas normais, as minhas estratégias normais. And I felt like the Lord told me I want it that way. E eu senti que o Senhor me disse, eu quero desse jeito. I'm weary of pastors' persuasive words. Eu estou cansado das palavras persuasivas I'm das weary pessoas. of their clever phrases. Eu estou cansado das suas frases inteligentes. I'm weary of Instagram videos of pastors preaching. Eu estou cansado de vídeos de Instagram dos pastores I'm weary pregando. of your filters. Eu estou cansado dos seus What filtros. I'm looking for is a people O que eu estou procurando é um whose povo words are not a demonstration of what they can think up and what they can do. cujas palavras não sejam uma demonstração daquilo que eles podem fazer ou pensar. What I'm looking for is a people who are full of the Holy Spirit. O que eu estou procurando é pelo um povo que é cheio do Espírito And Santo. when you encounter them and when you experience them, it is the power of God. E quando você encontrá-los, experimentá-los, isso é o poder de Deus. My prayer today is this. A minha oração nessa manhã é a seguinte: You would forget me, que você me esqueça, but you would remember you were in a place where the presence of God was. mas que você se lembre de que você estava num lugar onde a You would presença do remember Senhor you're in a estava. place where the power of God is. Que você se lembre que você estava num lugar onde a presença de Deus está. I do not become one full of the power of God up here. Eu não me torno uma pessoa cheia do Espírito Santo aqui. That's emotion and that's skill. Isso é emocional, emoção e habilidade. I am one who is filled with the power of God when no one is looking. Eu sou aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo quando ninguém When está I'm in my olhando. secret place. Quando eu estou no meu lugar secreto. When I'm in the place with the Holy One. Quando eu estou no meu lugar com And I learn o to hear His Santíssimo. voice. E eu aprendo a ouvir a sua voz. And I listen for the sound of His arrival. E eu escuto pelo som do seu avivamento. Pastors, God is calling us once again Pastores, Deus está nos chamando novamente. to leave our desire for people to see us and be wowed by us. Para deixarmos aquele desejo que as pessoas nos veem He's longing for people and pastors who would glorify Jesus, and what people see would be Jesus and Jesus mas Ele está crucified and Him procurando alone. por pessoas que te veem e veem Cristo e Cristo crucificado apenas. So today we're going to talk about playing with fire. Então hoje eu vou compartilhar sobre brincar com fogo. My husband is a fire chief by day. O meu marido, ele é chefe dos bombeiros durante o dia. And he's one of our pastors by weekend. E ele é um dos nossos pastores no fim de semana. He knows everything about fire. Ele conhece tudo sobre o fogo. He's been fighting fire since he was 18 years old. Ele é bombeiro desde que ele tinha 18 anos. And 5 years ago, I woke up, my sons and I, E 5 anos atrás eu acordei, meus filhos e eu. and our house started going crazy. E a nossa casa estava doida. Weird noises, lights turning on and off, Barulhos estranhos, luzes apagando e acendendo. light bulbs shattering. As lâmpadas estilhaçando. There was smoke in the corner, and I thought it was the burning bush and it was God talking to me. Tinha fumaça ali no canto e eu achei que era sarça ardente, Deus falando comigo. And then the microwave turned on, and I thought, okay, is this the rapture? E aí eu falei, meu Deus, será que isso é um assalto? I'm a pastor. Why am I still here? Eu sou... um assalto não, arrebatamento. Thank you. Eu sou pastora, por que eu estou aqui ainda?
And then I called my husband, who was already at work. E eu liguei pro meu marido que já estava trabalhando. And he said, check the house. E ele falou assim, verifica a casa. So my youngest son, who's 8, Então meu filho mais novo, que tem 8 anos, he goes downstairs and he's like, Mom, the house is on fire. ele foi lá embaixo e falou, mãe, a casa tá pegando fogo. And I said, you're crazy. Your dad's a firefighter. That's not possible. E eu falei, você tá doido? Seu pai é bombeiro, isso não é possível. So I go down there and our house is on fire. E aí eu desci e realmente a nossa casa estava pegando fogo. Huge fire. Um grande incêndio. So I had one of my sons grab a garden hose. E aí eu falei para um dos meus filhos pegar uma mangueira de jardim. And I had another son grab a bucket. E eu falei para outro filho pegar um balde. And we go downstairs where the fire is. E a gente vai lá pro porão onde o fogo estava acontecendo. I sent my 8-year-old in first. E aí eu falei pro meu filho de 8 anos And primeiro. he said, Mom, I don't think we should go in here. Ela falou assim, mãe, eu acho que a gente não devia entrar ali. And I look up at the ceiling. E aí eu olhei pro teto. And it's a black cloud of smoke that comes all the way to our heads. E tinha uma fumaça preta cobrindo as nossas cabeças. And I said, run. E eu falei, corre. So I call my husband. E aí eu liguei pro meu marido. And it's not their area. E não era a área deles. But him and his crew came. Mas ele, todo o grupo deles vieram. They had a fire truck. E aí eles tinham um caminhão de bombeiros. They had a proper fire hose. Eles tinham uma mangueira própria. And they put out the fire. E eles apagaram o fogo. So after it was all over, I took a picture of my son with the bucket. Depois de que tudo acabou, eu tirei uma foto do meu filho There com he um is. balde. Imagine a huge fire. Imagine um grande incêndio. And I sent this in. E aí eu falei isso aí. Okay, so now I want you to see what my husband and his crew look like. Agora eu quero te mostrar o que meu marido e a tripulação dele parecem. Como que eles são. The fire truck picture. Oh, there they are. That's my husband right there. You see the back of him. Not that guy. He's not very handsome. Meu marido é esse my que tá. husband is very handsome. Meu marido é esse que tá de costas, Okay? não é o outro, porque So o meu then marido é bonito. The next picture. Próxima foto. Oh, this is what the fire looked like. Isso é o que aconteceu, o que o incêndio fez. I sent in a bucket and a garden hose to handle that. Eu mandei uma mangueira de jardim e um balde para lidar com isso aí. See, I thought because my husband was a firefighter, Veja, eu achei que porque meu marido era um bombeiro, because he told me about fire, porque ele me dizia a respeito do fogo, because we talked about fire, porque nós conversávamos sobre fogo. I thought I knew how to enter the fire. Eu achei que eu sabia como entrar e lidar com o fogo. There's an expression that says playing with fire. Tem uma expressão que diz brincar com fogo. What does that mean? O que isso significa? It means handling something you have no business or experience handling. Significa lidar com algo que você não tem experiência para lidar. It's called being out of your depth. Significa estar fora da sua área, da sua profundidade. Pastors, Pastores, what if we listen to other people's encounter with God? e se nós ouvíssemos ao encontro de outras pessoas com Jesus? What if we listened to Pastor Denny last night? E se nós ouvíssemos o pastor Dênio na noite grabbed passada? his heart, his passion, his message, E a gente pegasse o seu coração, a sua passagem, a sua mensagem, and we think that's knowing Jesus. e nós achássemos que conhecer Jesus That's hearing about Jesus. é apenas ouvir a respeito de Jesus. I think, pastors, sometimes we're in danger of playing with fire. Eu acho que pastores, muitas vezes nós estamos em perigo de brincar com fogo. Coming into the space of ministry and leading with a garden hose and a bucket. Chegar ao ponto de liderar e ministrar com um balde e uma mangueira de When jardim. God created us to be people who know how to hold and handle the presence of God. Quando Deus nos criou para sermos aqueles que sabem como lidar com a presença de Deus. What if we've made the holy ordinary? E se nós estamos fazendo o santo ordinário? What if we've made the sacred common? E se nós estamos fazendo do sagrado comum? What if we've made beholding Jesus the business of church? E se nós estamos fazendo contemplar Jesus, os May negócios da there be a igreja? call to us this
this week, return to knowing God. Existe um chamado para nós nessa semana. Retorne. Return to beholding Retorne a Jesus. contemplar a Jesus. And that doesn't happen in a worship service where we're surrounded by you all. Isso não acontece num culto de adoração, apenas na adoração, quando nós It estamos happens when cercados. I'm in my secret place. Isso acontece quando eu estou no meu And lugar I gaze secreto. on Jesus. E eu And I fixo gaze os on olhos His em beauty. Jesus. And I E eu gaze on His fixo os holiness. olhos na sua And I'm santidade. transformed. And I know His voice. And then E I eu sou come and I stand in transformado. this place with you. E eu fico nesse lugar com And o you've Senhor. been in the secret place. E você está nesse lugar secreto. You've been beholding, you've been gazing, you've E been você hearing tem and listening. contemplado, ouvido. And then all together as one people we say Jesus. E nós todos juntos, You're numa só the voz, one, you're the Christ. dizemos: Jesus, Tu és o único, Tu és o It's Cristo. not enough Não é o to bastante hear words about Jesus. ouvir palavras sobre It's Jesus. not enough to sing songs about Jesus. Não é o bastante cantar canções sobre It's Jesus. not enough that the speakers know about Jesus. Não é o suficiente que o palestrante I have to saiba know sobre Jesus. Jesus. You have to know Eu Jesus. preciso conhecê-lo, você precisa conhecê-lo. I have 3 questions for us today. Eu tenho 3 perguntas para nós nessa manhã. I'm going to tell you a story from Leviticus E eu vou te contar uma história de Levíticos. and then ask you 3 questions. E eu vou te fazer 3 perguntas. Because what better way to make friends than preach out of Leviticus? Porque qual a melhor maneira de fazer amigos do que pregar sobre Levíticos? How many of us avoid Leviticus when we're doing our yearly Bible reading? Don't Quantos raise your aqui hands. evitam Don't raise your hands. Levíticos quando você está fazendo o seu Pastor devocional? Samuel will do an altar call later for you. Não levanta a mão, We'd depois like o to pastor invite Samuel vai everybody fazer um to the front apelo. who skips Leviticus. A gente vai chamar aqui à frente todo mundo que And then we pula just Levíticos cast na that hora de ler. spirit out of you in the name of Jesus. E nós vamos lançar fora esse espírito de você em nome de Jesus. So at the end of Exodus, Então, no final de Êxodo, the glory of the Lord fills the tabernacle. a glória de Deus, ela enche o tabernáculo. And Moses is not allowed to enter. E Moisés não é permitido entrar. The one who stood before God and saw him face to face. Aquele que ficou diante de Deus e viu face a face. Because the holiness of God is so great. Porque a santidade de Deus é tão grande. And so we get the book of Leviticus. Então nós chegamos ao livro de Levíticos. And the first 9 chapters introduce the sacrificial system. E os primeiros 9 capítulos introduzem o sacrifício. The way the priests need to offer the sacrifice so A that they maneira- can go before the Lord. A maneira como os sacerdotes deviam apresentar os sacrifícios diante do Senhor. Aren't you so thankful for the blood of Jesus and Você the não é sacrifice of grato Jesus? pelo sangue de Jesus We e pelo have sacrifício de access. Jesus? Nós temos acesso. But what if we are treating that access casually? Mas e se nós temos tratado esse acesso como casualidade? Because it's so easy. Porque é tão fácil. And so then we get to Leviticus 8, 9, and 10. Então nós chegamos em Levíticos 8, 9 e 10. And it's the ordination of the priests. E é a ordenação dos sacerdotes. And they put on the clothes E aí eles colocam a vestimenta, and the anointing oil. óleo da unção. And they are set apart E eles são for the separados service of God. para o sacerdócio de Deus. I think all people are called to their career. Eu creio que todas as pessoas são chamadas para as suas carreiras. This does not diminish that. Isso não diminui isso. But pastors, Mas pastores, it is a sacred and it is a holy calling to bear the anointing oil. é um chamado sagrado receber esse óleo da unção. This is not just business. Isso não é apenas This negócio. is not just a career. Não é apenas uma carreira. This is a holy, sacred calling. Esse é um chamado santo e May you sagrado. be reminded that you have been set apart, that you have been called, Que você seja lembrado que você foi separado e chamado. that you are one who is supposed to lead the people into the presence of the Lord. Que você é aquele que deve liderar as pessoas à presença de But we Deus. cannot
go where we have not been. Que nós não podemos ir nós não podemos liderar a um lugar que nós não estivemos. We try to go places at the altar that we have not been at our personal altar. Nós temos tentado ir a lugares no altar que nós não fomos no nosso altar pessoal. And so at the end of Leviticus, Então no final de Levíticos, Aaron offers the sacrifice. Arão oferece o sacrifício. And it's beautiful if you follow this movement through Leviticus. E é lindo de você seguir esse movimento em Levíticos. 15 times you're going to find the word as the Lord commanded. 15 vezes você vai encontrar as palavras conforme o Senhor ordenou. We give Leviticus a bad rap and say it's ritual. Nós demos uma fama ruim a Levíticos e dizemos que é tudo ritual. Obedience often looks like ritual. Obediência muitas vezes parece um ritual. It's showing up and doing the same thing over and over and over again. É fazer a mesma coisa vez após vez após vez. Why? Por quê? Because God said so. Porque Deus disse que era para fazer Have you ever assim. met that person who says they go to the gym Você já conheceu uma pessoa que fala que vai para and academia then they come work out with you? e aí ele vem malhar com Anybody você? else in here 5 times a week? I'm a 5 times a week girl. Alguém aqui vai 5 vezes na semana? Eu sou uma pessoa que vai 5 vezes na semana na way to academia. go. And then my friend comes who works out once a year. E aí a minha amiga vem junto, que ela exercita uma vez no ano. It doesn't go good for her. Não fica bom para ela. Why? Por quê? Because she's not obeying the workout. Porque ela não está obedecendo os exercícios. Can we just say obeying God is not a bad thing? Nós podemos dizer que obedecer a Deus não é uma coisa ruim. Reading your Bible every day is not religion. Ler a sua Bíblia todos os dias não é religiosidade. It's obedience. É It's life. obediência, é vida. And so Aaron offers the sacrifice. Então Arão oferece o sacrifício. And Moses and Aaron get to enter the place God is. E Arão e Moisés podem entrar ao lugar onde And o they Senhor go está. into the presence of the Lord. E eles entram na presença do Senhor. And they come out and it is literally the best church service. E aí eles saem daquele lugar e é literalmente o melhor culto de igreja. They bless the people. Eles abençoam o povo. What do we have to bless the people with if we haven't been in the presence of God? Como é que nós vamos abençoar as pessoas se nós não estivermos na presença de Do you Deus? know this morning it means something when I say bless you in the name of Jesus? Nessa manhã, quando nós dizemos eu te abençoo em nome de Jesus, Because I'm awesome and powerful? No. porque eu sou incrível e poderosa? Não. Because I spend time with God every single day. Porque eu gasto tempo com o Senhor todo I've been santo crying dia. out for you for months. Eu tenho clamado por I've been vocês há crying out meses. for Brazil. Eu tenho clamado pelo Since I Brasil. heard Canada was here and I love Canada. My grandpa was from Canada. Desde que eu ouvi My que os mom is canadenses Canadian. estariam aqui, eu amo o we Canadá. Minha mãe é bless canadense. Canada. We Nós abençoamos bless o Canadá. Canada. Nós abençoamos o Grow, Canadá. thrive, flourish, Canada. Vai, floresça, Canadá. But that's not just silly. Mas isso não é apenas diversão. It means something because I've spent time with God. Significa algo porque eu gastei tempo com Deus. And I've been hearing in my spirit, I want you to bless Brazil. E eu tenho ouvido no meu espírito, eu quero que você abençoe o Brasil. Eu quero que você honre o Brasil. Eu quero que você honre os pastores do Brasil. We have nothing to bless with if we haven't been with God. Nós não temos nada para abençoar se nós não estivermos com o Senhor. I can say things the most beautifully, the most persuasively. Eu posso dizer coisas lindas e persuasivas But aqui. without the power of God, it's nothing. It's Mas sem o meaningless. poder de Deus não tem sentido algum. So they bless the people. Então eles abençoaram o povo. And the glory of God appears E to a the people. glória de Deus apareceu para o povo.
And the Lord consumes the sacrifice. E o Senhor consumiu o sacrifício. And the people shout with joy. E o povo gritou de alegria. And then they fall on their faces in worship. E eles caíram com os seus rostos em adoração. Somebody say, now that's a worship service. Algum disse assim, esse é um culto de adoração. How many of you would think it was pretty amazing if during worship the glory of God just fell? Quantos aqui achariam incríveis se durante o culto a glória do Senhor caísse aqui? And he started just burning up our speakers. E começasse a queimar o fogo sobre os nossos Now, I just want to palestrantes remind aqui. us, we don't have a sacrificial system anymore. The system is Jesus. He fulfills the sacrifice. Eu quero te lembrar que nós não temos mais um sistema de sacrifício. Jesus, o próprio Jesus, ele é o But then sacrifício. we're in Christ. Nós estamos em And Cristo. so then we become a living sacrifice. Então nós mesmos nos tornamos sacrifícios Why vivos. the flames of fire at Pentecost? As chamas de Pentecostes. We're the sacrifice. Nós somos o So do you sacrifício. know the glory of God is supposed to appear at every worship service, church service? Então você sabia que a glória de Deus As é we suposta all aparecer em together todo offer our culto? lives in Jesus as the living sacrifices. Se nós todos juntos oferecêssemos as And nossas the vidas fire como of God is sacrifício supposed to vivo. consume us. E o fogo de Deus é suposto nos consumir. Now Aaron had 2 sons, Então Arão tinha 2 filhos. and they're watching what happens. E eles estavam ali observando o que estava They're acontecendo. like, dude, Pops he killed it. He crushed it. Tipo assim, nossa, o pai detonou. Let's see what we got. Vamos ver o que a gente consegue We're fazer. younger. Nós somos mais jovens. We're cooler. Nós somos mais Our descolados. shoes are way better. Nosso tênis, nosso sapato é bem melhor. And we don't have any wrinkles. E a gente não tem ruga. And so they take their fire pans. Então eles pegam os seus incensários. They light their own fire. Eles acendem o seu próprio fogo. They set it before the Lord. E eles colocam diante do Senhor. But instead of the Lord consuming the sacrifice, Mas ao invés do Senhor consumir o sacrifício, he consumes them Ele os consume. and they die. E eles morreram. We don't preach this very much. A gente não prega muito a respeito disso. Everybody has different theories. Why does this happen? Todo mundo tem diferentes teorias sobre por que isso aconteceu. My mentor in Bible college, O meu mentor no Bible College, he told me this. ele me disse o seguinte: Scripture is always the best interpreter of Scripture. a Escritura é o melhor intérprete da Escritura. Right after this happens, Logo depois disso acontecer, the Lord tells Moses this: o Senhor diz a Moisés o seguinte: I will demonstrate my holiness to those who are near me, eu demonstrarei a minha santidade àqueles que estão perto de mim. and I will reveal my glory before all the people. E eu serei glorificado diante de todo o povo. We see here 3 things. Nós vemos aqui 3 coisas. God wants his church to demonstrate 3 things: Deus quer que a sua igreja demonstre 3 coisas: holiness, santidade, proximity, closeness, proximidade and his glory. e a sua glória. So pastors, Então, pastores, does our ministry demonstrate holiness? será que o nosso ministério demonstra santidade? See, you're saying we're on the other side of the cross. Veja, você está dizendo, nós estamos do outro lado da cruz. We can do what we want, say what we want. Nós podemos fazer o que queremos, dizer o que queremos. But I'm struck that when Isaiah went into the throne room, Mas eu fico imaginando quando Isaías ele entra ali in the year King Uzziah no died, salão, quando o rei Uzias morreu. it says that he saw the Lord high and lifted up, Diz que ele viu o Senhor alto e exaltado. and the train of his robe filled the temple. E a aba de suas vestes encheram o templo. And all around him flew seraphim. E sobre ele voavam serafins. They got wings up here, out here, down here. It's weird. Eles tinham asas aqui, aqui, aqui. Eu sei, é estranho. I want us to picture this. Eu quero que você imagine isso. Isaiah is so insignificant and small. Isaías é tão pequeno e insignificante.
that all he can see is the feet que of the Lord. tudo o que ele consegue ver são os pés do Senhor. What he hears is the sound of creatures saying, "Holy, holy, holy." E o que ele ouve holy. é o som das criaturas dizendo: Santo, Santo, Santo. Who am I to think that I can do whatever I want when I am in the presence of a God who is bigger, who is stronger, who is mightier? Quem sou eu para achar que eu posso fazer algo diante de um Deus que é tão grande, que é tão poderoso? Who am I to think that I can live how I want and say Quem what I sou want? eu para achar que eu posso viver do jeito que eu quero e dizer o que eu Our quero? God is holy, holy, O nosso holy. Deus é santo, And santo, he's wanting to santo. move on the earth in holiness, holiness, E Ele holiness. quer se mover na terra com And I believe santidade. he is raising up and calling the next generation. E eu creio que Ele está chamando a próxima And they are geração. going to say no to the things of the world. E eles vão dizer não para as coisas And do they're going mundo. to fall on their face in the throne room. E eles vão cair com os seus rostos And na they're sala going do to join trono. their voice with all of creation E and eles vão declare, se juntar "Holy, às suas holy, vozes, holy, às holy." criaturas e dizer santo, santo, santo. And in that space, E nesse lugar, Isaiah takes a coal? Isaías tem o chamado? No. Não. The seraphim comes and touches his lips with Desculpa. a coal. Nesse lugar, Isaías ele não pega a brasa. And he O anjo pega a brasa e toca os seus lábios. And he says, whoa, E ele diz: ai, whoa, I'm unclean. ai, eu sou impuro. I don't want to take and make my own fire. Eu não quero pegar e fazer o meu próprio fogo. I don't want to take and make my own holiness. Eu não quero pegar e fazer a minha própria I want to santidade. be in the presence of the King who is high and lifted up. Eu quero estar na presença do Rei que é alto e exaltado. And from his presence, I want him to touch me and brand me with his fire. E na presença dele, eu quero que ele me toque, me marque com seu fogo. Holiness of God to become how I live. E eu quero que a santidade de Deus se torne a maneira como eu vivo. Pastors, Pastores, does our ministry demonstrate holiness? o nosso ministério demonstra santidade. So then he says, Então he ele diz: demonstrates his holiness to those who are near him. em Levíticos que ele demonstra a sua santidade àqueles que estão perto dele. Does my ministry demonstrate closeness? O meu ministério demonstra proximidade. My deepest desire O meu desejo mais profundo is when you experience me, é que quando você me veja, you walk away and you say, você ande, você vai e diga: I think she's one who walks with God. eu acho que aquela mulher é uma mulher que anda com Deus. It was said of Enoch, Isso foi dito de Enoque, Noah, and Noé Abraham, e Abraão, that they walked with God. que eles andaram com Deus. One commentator says that's the Old Testament version of a theologian. Um comentarista disse que essa é a teologia do Velho Testamento. Wait, I thought theologians were people who were really smart, Veja, eu penso que os teólogos são pessoas muito inteligentes, who know Greek and Hebrew, que sabem hebraico e grego, who know about God. que sabem a respeito de Deus. I studied Greek for 4 years. Eu estudei grego por 4 anos. All my professors had written lexicons and concordances. One of them was on the committee for the NIV Bible. Todos os meus professores, eles foram escritores de léxicos e comentários. Um deles foi comentarista da Bíblia NVI. I love theology. Eu amo teologia. Theology without knowing God is meaningless. Mas teologia sem conhecer a Deus é I insignificante. want to be one who walks with God. Eu quero ser aquela que anda Adam com and Eve Deus. were created to walk with God. Adão e Eva foram criados para You andarem and I com were Deus. created to walk with God. Você e eu fomos criados para andarmos com Deus. Someday I hope when I die, Um dia eu espero A que quando eu long time morrer, from now, muito tempo para frente, I want my
tombstone to say, Eu quero que na minha tumba os escritos sejam: she walked with God. ela andou com Deus. What a pity Que pena if we pastor churches se nós pastorearmos igrejas and we don't know God, sem conhecer a Deus, and we don't walk with God. sem andar com Deus. John 1:14 João 1,14 says, we beheld him, diz que nós contemplamos a Ele, the only begotten of the Father, o unigênito do Pai, full of grace and truth. cheio de glória e verdade. I want to wake up in the morning Eu quero que você acorde pela manhã and I want to look at Jesus e olhe para Jesus. and I want to say, Jesus, you're precious. E diga para Ele: Jesus, Jesus, você é you're beautiful. precioso. Jesus, você é Jesus, tão you're lindo. Savior. Jesus, você é o meu Salvador. But I've got to get to the place where I say, Jesus, you're King. Mas eu preciso chegar ao lugar onde eu digo: Jesus, tu és Rei. I have a song that I've been listening to for a year. Tem uma canção que eu tenho ouvido há um ano. It's 20 minutes long. Ela tem 20 minutos. I listen to it every single day, all day. E eu a ouço todos os dias. You're like, why do you do that? E você está perguntando: I por don't que ela know. faz I'm trying to isso? figure it out Eu não myself. sei, eu também estou tentando entender. But the song goes, come behold him. A canção diz: venha e contemple-o. Come behold Contemple-o. him. Come behold Venha e contemple-o. him. Christ the Lord. And I Cristo, listen to o it Senhor. every single day E eu escuto essa música todo santo dia. to remind myself that my ministry as a pastor, Para me lembrar que o meu ministério enquanto pastora, I'm the executive pastor. eu sou pastora executiva. Lots of details, lots of numbers, lots of management. Muitos detalhes, administração, números. My primary job Mas o meu trabalho principal is to behold King Jesus. é contemplar o Rei Jesus. And know King Jesus. E conhecer o And Rei walk Jesus. with King Jesus. E andar com And o Rei obey Jesus. King E Jesus. obedecer o Rei And Jesus. do his will. E fazer a sua vontade. And if I do that, E se eu fizer isso, then everything else is going to be good. então tudo mais vai dar certo. So the final thing. Então a última coisa. Does my ministry demonstrate glory? Será que o meu ministério demonstra a glória? And I will reveal my glory before all the people. E eu revelarei a minha glória diante de todo o povo. As I read these two stories, I was undone. E quando eu estava lendo essas duas histórias, eu fiquei paralisada. Moses and Aaron have this encounter with God. Moisés e Arão tiveram esse encontro com Deus. And they come out from that encounter. E aí eles saem daquele encontro. And it doesn't say that they preached really good. E não diz que eles saíram e pregaram muito bem. It doesn't say that they looked amazing. Não diz que eles pareciam incríveis. It says that the glory of the Lord appeared. Diz que a glória do Senhor apareceu. And then their sons, Então seus filhos, they saw what happened. eles viram o que aconteceu. And they tried to create their own glory. E eles tentaram criar a sua própria glória. Wow. Uau. When I watch preaching on Instagram, Quando eu assisto a pregações no Instagram, and I'm not trying to bash on it. e eu não estou tentando criticar. We do it as a church. Our church Instagram is awesome. A gente faz isso na igreja, o nosso Instagram é incrível, da igreja. But I worry that we're creating sermons Mas eu me preocupo criar pregações that are 1-minute snips. que são aí, tem a duração de 1 minuto. We're trying to appear impressive and beautiful and awesome and smart and sophisticated. A gente está tentando parecer inteligente, incrível, sofisticado.
When we were created to be those Quando nós fomos criados para sermos aqueles who create a space que criam um espaço for the glory of God, para a glória de Deus, and then we get out of the way. então nós saímos de cena. Pastor Denny said it so beautifully last night. Pastor Daniel compartilhou de maneira tão bonita ontem. We are not the Christ. Nós não somos o Cristo. He is. Ele é. So does our ministry, O nosso ministério does it demonstrate the glory of God? demonstra a glória de Deus. Do our services, Os nossos do cultos, our counseling sessions, as nossas sessões de do our aconselhamento, ministries and our events, os nossos eventos, ministérios, do our small groups, as nossas células, do they represent our glory, elas representam a nossa glória or does it reveal the glory of God? ou revelam a glória de Deus? See, the thing that happens in the throne room with Isaiah, Veja algo que acontece na sala do trono com Isaías. in the year that King Uzziah died. No ano da morte do rei Uzias. And I gotta tell us this. E Deus nos diz isso. Something has to die in order for the glory to be revealed. Algo tem que morrer para que a glória seja revelada. And there's already been the sacrifice of Jesus. E já foi o sacrifício de Jesus. But see, there's something in me that has to die for the glory to be revealed. Mas veja, algo em mim precisa morrer para que a glória seja revelada. Last night I was listening to Pastor Denny. A noite passada eu estava ouvindo o pastor Daniel. He was impressive. Ele foi incrível. He was spectacular. Ele foi espetacular. And I was sitting right there. E eu estava sentada bem ali. And I said to myself, well, shoot. E eu falei assim para mim, Val, I ain't got no chance now. eu não tenho chance nenhuma agora. Back home I'd say, he good. Lá em casa eu falaria, ele é bom. And I felt like the Lord said to me, E eu senti o Senhor me dizendo, is preaching a competition? pregação é uma competição? Are you doing what your dad even preached about? Você faz aquilo que você faz. Are you giving in to the temptation to be spectacular? Você vai cair na tentação de ser espetacular? Pastor Denny wasn't spectacular, Jerusha. Pastor Daniel foi espetacular, Jerusha. What you were actually in awe of was that he was preaching Jesus. Mas você estava maravilhada do fato que ele estava pregando I was Jesus. spectacular. Eu fui espetacular. And I came in this morning E eu cheguei nessa manhã. and I said, E eu disse, I already know I'm not going to be spectacular. eu já sei que eu não vou ser My espetacular. translator is going to be A minha spectacular. tradutora vai ser espetacular. I'm not the Christ. Eu não sou o Cristo. I'm not the one who gets the glory. Eu não sou aquela que recebe a glória. We don't preach for likes and reposts. A gente não prega para likes e We don't preach reposts. for followers. A gente não prega para I seguidores. get asked to preach at conferences all over the place. Veja, a gente prega por And conferências em todo I'll lugar. take the stage with people who have hundreds of thousands of followers. Eu compartilho o palco com pessoas que têm centenas de milhares de seguidores. And then they get up and introduce me. E aí eles levantam e me apresentam. Who's this executive pastor from Portland, Oregon? Quem é essa pastora executiva de Portland, She Oregon? doesn't even have any followers. Ela não tem nem seguidor. And then I felt like the Lord told me. E eu senti o Senhor me dizendo, He said, I'm keeping you that way. eu vou te manter dessa Because I did forma. not create you to get glory. Porque eu não te criei para I receber a created glória. you to give glory. Eu te criei para I dar a created you to glória. make a space for the glory of God. Eu te criei para abrir And so espaço para a wherever glória you de go, they Deus. will not remember you. Então, aonde você for, eles não vão se They lembrar will de remember você. that in the room was God. Mas eles vão se lembrar que naquele lugar And estava he Deus. was moving with power. E Ele está se movendo com poder. We are not the Christ. Nós não somos o Cristo. We're not the point. Nós não somos o ponto. We're not the story. Nós não somos a história. All the Gen Zers say it like this in the US. Toda a geração Z diria o seguinte nos Estados Unidos. We're not the main character. Nós não somos o personagem principal. He is. Ele é. Whose glory Cuja glória, does your ministry o seu reveal? ministério revela a glória. Jesus. Would you stand to your feet? Você pode se levantar
comigo. What is glory? We use this word. What is it? O que é glória? Nós usamos essa palavra, mas o que é a glória? It's weight. É peso, It's substance. é substância, It's heaviness. é peso, It's splendor. é esplendor, It's magnificence. é magnificência. So this is how I want to end today. E é assim que eu quero terminar nessa manhã. I want to invite us Eu quero te convidar to behold Jesus. a contemplar Jesus. If you've just been going through the motions of church, Se você tem passado por várias emoções ali na sua igreja, if you've been making study the place you meet with God, se você tem transformado o seu estudo, o lugar onde você se encontra com do you Deus, hear the invitation of the Spirit today? ouça o convite do Espírito nessa manhã. Return to the secret place. Retorne ao lugar secreto. Come to the secret place. Venha ao lugar Lift secreto. your gaze once again and behold King Jesus. Levante os seus olhos novamente e Look to contemple King o Rei Jesus. Jesus. Olhe o Rei Jesus. You are a country that burns with the fire of God. Vocês são um país que queima com o fogo de Deus. But I have come to you even as a prophet today Mas eu venho a você como uma profetisa hoje to tell you, para te dizer: if the fire only burns in this room, se o fogo apenas queimar neste salão, just maybe you're burning unholy fire. talvez você esteja queimando I've um come to you fogo as a prophet today não santo. E eu venho a você como call profeta you hoje pastors and leaders para te of chamar, Brazil, pastores to e come líderes back do to the Brasil. holy place, Voltem ao lugar secreto. to offer the sacrifice of praise Ofereça o sacrifício de in louvor the secret place, no lugar secreto. to see Jesus, Para ver to Jesus. behold Jesus, Para contemplar a Ele. and to let our ministry be a demonstration of nearness and proximity. E deixar que o nosso ministério seja uma demonstração dessa proximidade. Return, return, return. Retorne, retorne. It's the call of God to His church in this hour. É o chamado de Deus à sua igreja He will nesta raise hora. up a generation that will walk with Him. Ele vai levantar He uma will geração raise que up vai a andar com generation that Ele. will know Him. Ele vai levantar uma He geração que will o raise up a conhece. generation that what happens in this place is nothing compared to what happens in their secret Ele vai place. levantar uma geração cujo aquilo que acontece nesse lugar He não é will nada raise up comparado a ao lugar generation secreto. that each day starts their day with God. Ele vai levantar uma geração que todos os dias começa o seu dia com Deus. How I long to be that Ah, como eu generation. anseio ser essa How I geração. long to be that generation. Como eu desejo ser essa geração. 24 says this. Salmo 24 diz: This is Jacob, essa é the generation that seeks him. a geração de Jacó que o busca. It's not lost on me that we are in a space of 3 generations. Não é à toa que nós estamos num lugar de 3 We're in a gerações. Jacob generation space. Nós estamos num lugar de geração de Jacó. And so the call to you, MFI Brazil, Então o chamado a vocês, MFI will Brasil, you be a Jacob movement? será que nós vamos ser um movimento de Will Jacó? you be a place that seeks the Lord? Vamos ser esse lugar que busca o Senhor. So that as one people, Então, como um povo, you can begin to prophesy to Brazil. você pode começar a profetizar sobre o And you Brasil. can say, E você pode dizer: lift up your heads, O you gates. ah, levantai, ó portas. Lift up, you doors. Levantai, ó portas. That the King of Glory Para may que o come Rei da in. Glória entre. So that as one people you can begin to prophesy. Então, como um povo, comece a Lift up your profetizar. heads, you gates. Levante-se, ó portas. Lift up your heads, you ancient Levantai doors. as vossas cabeças. That the King of Glory Para may que come in. entre o Rei da Who is the King Glória. of Glory? Quem Is é it o our Rei da churches? Glória? Is it our preaching? É a Is nossa it our igreja? worship? No. É a nossa The King of adoração? Glory is Jesus. Não, o The Rei King of da Glory Glória is é Jesus. Jesus. The King of Glory is O Rei Jesus. da Glória é Jesus.
Levante a sua voz agora. Begin to lift your praise. Começa a levantar o seu louvor. Come behold the King. Contemple o Rei. Behold the Lamb. Vamos, contemple o Cordeiro. Nós te vemos, Jesus. Nós te vemos, Jesus. Retorne, vamos lá. Retorne ao primeiro amor. Lembre-se do seu primeiro amor. Look at Jesus. Olhe para Jesus. See Jesus. Veja Jesus. Veja Jesus. I'm calling my church to return to your first love. Eu estou chamando a minha igreja a retornar ao primeiro We've amor. chased other loves, we've chased other gods. Nós We've fomos chased atrás other de loves, outros but we're amores, returning de to outros Jesus. ídolos, mas We're estamos returning retornando to a você, Jesus. You're the Christ, you're the one. Tu és o Cristo, tu és o único. We return. Estamos retornando. First love, your best love, your Ah, o Senhor é o nosso primeiro amor, o último amor. Tu és tudo, Jesus. Voltamos a Ti, Jesus. Voltamos a Ti, primeiro amor. Retornamos ao primeiro amor. For yes, you are a Jacob generation, Você é uma geração de Jacó. and you're grabbing at the heel of the generation before E you. você está pegando nos pés da geração antes de And you você. would be declaring, I want what you have. E você vai declarar que é isso que I eu want the quero. blessing of what you have. Eu quero a bênção que você You tem. are the Jacob generation. Você é uma geração de And I have Jacó. called you to praise me. Eu te chamei para te adorar. So Para te you adorar. may grab at the blessing of those who went before you. Para você pegar a bênção daqueles que But even vieram in antes de this você. hour, I'm giving you Mas a birth mesmo to a agora, new thing. eu te dou um nascimento de uma outra I'm coisa. going to touch your hip. I'm going to put a limp in you. Eu vou tocar na tua And coxa it's going to cause you to limp into your secret place. e vou fazer com que It's você gonna manque até o cause you lugar to limp secreto. into the closet. Vou te mandar, vou fazer You're você gonna say, "We don't want manque the até o lugar blessing of what secreto. our former generation E você vai had. pegar a bênção daquilo We que a want the geração blessing anterior of your tinha. presence. A We want the bênção da blessing of presença. your glory. A bênção We da want tua the glória. blessing of your wonder. A bênção da tua For you maravilha. to cross this land. E sobre essa The terra, Lord's going to break through in a new hour. in o a Senhor new vai trazer way. uma coisa nova, um novo There's caminho. going to be person after person. Vai ter pessoas depois de Young pessoas. person after young person. E pessoas mais They're going to jovens. give up their glory. E vão dar a glória deles, a honra que é minha, a maravilha deles. And they're going to receive E eles vão receber the glory a glória of God. de Deus. I see Eu vejo a brand new day rising um novo dia chegando over Brazil. sobre o Brasil. I see a Wales Eu kind vejo- of revival. Eu vejo uma revival. Não uma onda, não é onda. É o Welsh Revival, não é onda. É o Welsh Revival. De Gales. E revivamento de que houve em Gales. You're having a prayer meeting at Você- your church Você vai ter reunião de orações na tua igreja that no one knows about. que ninguém vai saber. And yet people who don't even know Christ E pessoas que ainda não conhecem a Jesus awaken in the middle of the night vão acordar no meio da noite. and make their way to a prayer meeting you're having in your house. E eles vão ir até na reunião de oração que você está tendo na sua casa. Because if you're in your 30s and younger, Se você está nos seus 30 ou mais novos, you're going to start chasing the glory of vocês God. começar a perseguir, a ir atrás da glória de Deus. Not for yourself, Não para você mesmo, but for Jesus. mas para Jesus. It's okay to want what the former generation had. É bom você querer aquilo que a geração anterior teve. And it's okay for you to receive it. E é bom para você receber. But He's going to touch your walk. E vai tocar do jeito que você anda. And you're going to limp right into the E presence você vai mancando até a presença de Deus. of God. Até a presença de Deus. And He's going to reign E Ele vai reinar on you.
vai chover sobre você. I declare supernaturally in your generation. Eu declaro o sobrenatural sobre essa geração. People are going to find their way Pessoas vão achar o caminho. into the houses that you pastor Vão achar o caminho à casa que você pastoreia. to receive Jesus. Para receber Jesus. Come, Venha. let us go to Vamos. the house of the Lord. Vem e vamos à casa do Senhor. That invitation is coming from those who do not know God. Esse convite vem para Come aqueles with que me. ainda não I've conhecem heard Deus. There's glory somewhere. Venham comigo, veja uma glória em algum lugar. Tenha ajuda em algum lugar. And that help E aquela ajuda is in the Jacob generation. está na geração de Jacó. I believe this morning Eu creio essa manhã. there's anointing on the Jacob generation. Existe uma unção sobre a geração de Jacó. It's good to want what your father É had. bom ter aquilo que o pai teve. The invitation this morning is O convite essa manhã é want more. mais uma. Will you let him make Você pode deixá-lo. a limping person out of you? Você pode deixar que Deus faça você um manco na presença dele. If you're 30 Se você tem 30 and under, e mais novo que 30, 33 and under, 33 e mais novo que 33, put your hands in the air. coloca a sua mão para cima. I'm just going to pray this prayer. Eu quero orar por você, essa oração. Then I'm going to turn it over to the fathers of Brazil. E eu quero, But I say this: eu digo isso. receive, Recebe, receive, recebe, receive, recebe, receive, recebe, receive recebe the power and the o poder anointing e a of unção God. de Deus. Receive the Recebe glory of God. a glória de Receive Deus. a new day Recebe from Jesus. o novo Now, Deus de today, Jesus hoje. Receive Recebe a limp ser that will manco, take you into the prayer room. aquele que vai te levar ao lugar secreto de oração, So that all the glory and honor from Onde- your lives will go to Jesus. e onde a glória e toda a honra vai a Jesus. Now you have fathers Você tem pais that speak in Portuguese que falam português from Brazil. do Brasil. You want that second anointing? Você quer a segunda unção? Watch them right into their chariots. Olha, All the way. Indo Right na into their carruagem. chariots. Olha eles indo na carruagem. And there will be a blessing for you. Você vai ver a bênção para você se você In vê-los Jesus' name. pegar aquela unção que vem do Pai. Amen. No nome de Jesus, amém. Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Coloque a mão sobre o ombro do irmão que está ao seu lado. Queridos, desde a primeira noite, o Espírito Santo trouxe uma impressão no meu coração acerca desse momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil. E o Senhor me pediu para te lembrar, nessa manhã, de que Ele voltou a face dele sobre a nação brasileira. Aquilo que Deus prometeu sobre a grande colheita, isso é uma realidade. E nós estamos tão somente no começo dessa grande colheita. Nós ainda não vivemos o pico dessa grande colheita. E nessa manhã o Senhor está dizendo que você precisa crer nessa verdade, de que chegou a hora do Brasil. É a colheita de Deus. Mas ao mesmo tempo o Espírito Santo testificou no meu coração de que muitos de vocês não se veem como parte dessa grande colheita. Alguns de vocês têm visto as limitações, a incapacidade, a falta de condições. E o Senhor manda te dizer que a grande colheita não tem a ver com a sua capacidade, não tem a ver com a sua habilidade. A grande colheita tem a ver com esse tempo que Ele determinou para a nação brasileira. Deus te chamou para um tempo como este. Essa é a sua hora, esse é o seu momento. E Deus,
Ele está contando com você. Deus está ansioso para começar a fazer algo através de você, na sua cidade, na sua igreja. E nessa conferência, se você abrir um espaço para Deus, Ele vai trazer um rompimento sobre a sua vida. Ele vai trazer um rompimento sobre o seu ministério. E você não vai voltar para a sua igreja da mesma forma como você chegou aqui nesse lugar. Você vai voltar com uma perspectiva completamente diferente. Mas a única coisa que o Senhor está te pedindo: abra um espaço para mim, porque eu vou provocar esse rompimento na sua vida. Porque para esse tempo, para essa hora, Ele te chamou. Deus acredita e confia em você mais do que você mesmo acredita em você. Aleluia. Essa é a hora do Brasil, essa é a sua hora. Aleluia. Amém. Deus está falando fortemente aqui no meu coração. Nós já estamos aqui na 4ª geração, né? Os pais de Samuel, os nossos filhos, e nós estamos com os nossos netos. Então já é a 4ª geração. Eu gostaria nesse momento de convidar todos os filhos de pastores para vir aqui na frente. Eu estou sentindo fortemente de nós estarmos orando, porque eles são, né, essa geração que vai perpetuar, que vai continuar na geração deles, na geração dos filhos deles, e assim vai continuar. Então todos os filhos de pastores, né, eu gostaria que você... O filho de pastor também pode vir. Isso, vamos lá, gente, vamos lá. Nós cremos na unção do Senhor neste lugar para a próxima geração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comece a estender as suas mãos. Comece a estender as suas mãos. Comece a declarar. Comece a profetizar que essa geração vai muito mais longe do que a nossa geração. Queridos, alô. Há um ambiente profético nessa manhã, nesse lugar. Quem crê nisso? Um dos movimentos do MFI é ser profético. Enquanto nós estamos abençoando aqui os filhos, se você sentir no seu lugar de sair aí e profetizar sobre eles, sai, vem, profetiza, libera uma palavra sobre essa geração. Nós estamos aqui num ambiente profético, queridos. A presença de Deus está aqui. Então você tem liberdade de profetizar sobre a vida deles, de declarar a bênção. Nós cremos nessa bênção geracional nesse lugar. Começa a orar no seu lugar. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Pai, que o inimigo não vai roubar, Senhor, nenhuma distração desse mundo, Jesus, vai roubar aquilo que Tu queres na vida deles, Senhor. Nada vai pará-los, Senhor. Nada vai paralisá-los, Senhor. Oh, mas em nome de Jesus, nós declaramos a unção do Senhor. Nós declaramos essa volta para a presença do Senhor. Nós declaramos, oh, esse anseio por estar contemplando a face do Senhor. Oh, Jesus, levanta essa geração ungida, geração cheia da presença do Senhor. Oh, em nome de Jesus, declaramos: nada vai distraí-los, nada vai roubar este lugar da presença do Senhor na vida deles. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Pai, guarda a mente, guarda o coração, guarda as emoções. Oh, Jesus, abençoamos. Oh, presença de Deus, volta para a presença de Deus. Aleluia, aleluia. Levanta o Senhor com uma voz profética nessa geração. Levanta-os, Pai, como uma voz profética nessa geração. Aleluia. Que cada cabeça aqui possa ser ungida, para que o óleo do Senhor possa transbordar,
para que o óleo do Senhor possa transbordar e para que todos possam ver a glória do Senhor através da vida deles. Oh, Jesus, unges, Pai, a nossa cabeça com óleo. Que teu cálice transborde, Senhor, em cada vida aqui, Senhor, porque nós queremos, Senhor, que a tua glória seja vista, Senhor, na nossa nação e em outras nações, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Muito obrigada, Jesus, por essa geração. Muito obrigada, Senhor. Guarda, Pai, guarda para ti, Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Pai, muito obrigada pela tua presença, Pai, neste lugar. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor pelas nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Concede-nos, Senhor, neste lugar da tua presença, Senhor, que possamos, Senhor, aprender este caminho da tua presença todos os dias da nossa vida, Senhor. Todos os dias. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Te louvamos, te agradecemos, Senhor. Aleluia, 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 Senhor. Aleluia. Quem pode aplaudir essa presença maravilhosa? Para estar indo lá no anexo, que nós vamos ter um café agora com os novos que estão chegando, né? Então você que, não sei se você se inscreveu, nós